Como é de conhecimento de todos, Israel eliminou o maior terrorista do Hezbollah em 27 de setembro, Hassan Nasrallah. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, na época, disse que a eliminação de Nasrallah foi um ponto de virada histórico que mudaria o equilíbrio de poder no Oriente Médio, embora tenha alertado sobre dias desafiadores pela frente. Posteriormente, em 13 de outubro, o sucessor do ex-líder Nasrallah teve o mesmo destino. Foi eliminado por toneladas de bombas destruidoras e bunkers, sendo ele Hashem Safieddine. Foi o alvo do ataque em Beirute. Safieddine era primo materno direto de Nasrallah. Foi então que na terça-feira, 29 de outubro, Hezbollah elegeu seu vice-secretário-geral, o Sheikh Naim Qassem, como seu novo líder, encerrando um vácuo de um mês após as mortes dos líderes do alto cargo do grupo. Desde a morte de Nasrallah, Qassem o substituiu nos bastidores de fato, tendo feito um discurso público no início deste mês, no qual prometeu que o Hezbollah continuaria lutando contra Israel, no que descreveu como uma guerra de atrito, apesar das perdas dolorosas. Ao mesmo tempo, Qassem disse que apoiava os esforços para alcançar um cessar-fogo no Líbano, sem vincular o destino do país a um cessar-fogo em Gaza, que o Hezbollah havia dito anteriormente ser uma pré-condição para o fim das hostilidades com Israel. Naim Qassem era o secretário-geral adjunto do grupo desde 1991 e um dos seus funcionários mais públicos, frequentemente falando em nome do grupo em comícios e entrevistas. Criado em Beirute, embora sua família seja do sul do Líbano, Qassem se envolveu inicialmente com o movimento libanês Shiamal, antes de se tornar um membro de fato e fundador do Hezbollah no início dos anos 1980. Sua eleição encerrou uma crise de sucessão dentro do grupo e está entre os sinais de que o grupo está se reconstruindo após uma série de golpes de Israel. Naim Qassem herdou um grupo que está em desvantagem em relação à feroz ofensiva israelense e perdeu o status mítico que antes desfrutava no Líbano como defensor do povo, mas usa os inocentes como escudo. O Hezbollah foi abalado por explosões que atingiram seus dispositivos de comunicação, que feriram milhares de seus membros no mês passado, após diversas explosões e pagers e walkie-talkies, bem como centenas de ataques israelenses visando os esconderijos de armas em todo o país. Quase toda sua liderança militar sênior foi eliminada por Israel nos últimos 3 meses. O grupo está envolvido em combates ferozes no sul do Líbano com forças israelenses, que vem conduzindo o que Israel descreveu como uma operação limitada ao longo da fronteira entre Líbano e Israel desde 30 de setembro. Israel declarou publicamente que tirou a vida de centenas de membros do Hezbollah desde então, e o grupo parou de emitir avisos de funeral público para seus combatentes por razões de segurança operacional. Pouco depois de sua nomeação, a conta em árabe do governo israelense alertou no X que o mandato de Qassem poderia ser curto se ele seguisse os passos de Nasrallah e Safieddine e pediu que o Hezbollah se desarmasse. O ministro da Defesa israelense Yoav Gallant postou até uma foto de Qassem com a legenda "Nomeação temporária, não por muito tempo". Enquanto Hezbollah e Israel trocam ataques no sul do Líbano, aviões de guerra israelenses continuam bombardeando áreas do país. Israel realizou mais de 37 ataques aéreos só em Baalbek, no Vale de Bekaa, no início desta semana. Baalbek é famosa por seus sítios arqueológicos, sendo o principal deles o complexo do Templo de Baalbek, designado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1984, mas é um dos maiores redutos e arsenais dos terroristas do Hezbollah. O fim de Nasrallah, que personificava o movimento xiita libanês aos olhos de seus apoiadores e da região em geral, foi visto como algo que deixou um vácuo dentro de um grupo que havia perdido grande parte de sua liderança como resultado de meses de ataques israelenses. Qassem possui 71 anos e é frequentemente chamado de número 2 do Hezbollah. Ele é um dos estudiosos religiosos que fundou o grupo no início dos anos 80 e tem uma longa história no ativismo político xiita. Na década de 1970, Qassem se juntou ao movimento dos Despossuídos, uma organização política fundada pelo imã Massoud Sadr, que pressionou por maior representação para a comunidade xiita, historicamente negligenciada e empobrecida no Líbano.
O grupo se transformou, então, no movimento Amal, um dos principais grupos armados na Guerra Civil do Líbano e agora um poderoso partido político. Naim Qassem agora é o novo alvo de Israel. Porém, a sua nova política pode levar o grupo a ficar contido e encontrar uma saída para a guerra contra Israel, que mostrou interesse em negociar com Hezbollah para interromper as hostilidades entre as partes no sul do Líbano. No entanto, não basta ter essa vontade de ambas as partes. É preciso mostrar isso em prática, em conjunto com as estratégias da ONU, em tornar o sul ausente de grupos terroristas e atividades maliciosas que coloquem a segurança dos inocentes libaneses e também israelenses, evitando também uma ascensão dos grupos terroristas na faixa sul do Líbano, que poderão ameaçar a integridade da fronteira de Israel ao norte do país. Como já sabem, tenho outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.